Futuri apresenta The Pitch Invaders. César, outro ponto muito importante nessa equação, questão geopolítica. Doha, Catar, China. Quando a gente vê que a China sai do jogo futebol, ela recolhe as fichas do jogo do futebol, não é bem assim, porque afinal de contas, lá dentro do Citigroup tem dinheiro chinês também. O Citigroup anuncia a compra de um time na China também. Então tem uma relação ali dentro que é uma relação com uma força geopolítica. E o esporte, de alguma maneira, está sendo um ponto fundamental, como sempre foi, né? Mas está sendo um ponto fundamental como uma forma de criar reputação, soft power, criar reputação sem uso de armas, esconder alguma coisa sobre direitos humanos e criar reputação e influência global. Esse é um ponto que colide também, e a gente pode ver muito claro em Manchester. Em Manchester temos um time com dinheiro e forma de gerir americana, e temos um dinheiro com dinheiro e forma de gerir do Catar, simplesmente vai colocando dinheiro até conseguir seus objetivos, enquanto os americanos vão calculando antes se tem lucro ou não. O torcedor odeia isso. Então é uma batalha terrível sobre duas formas, dois mundos diferentes em Manchester. Essa questão geopolítica também aflora em todo esse contexto. É um ponto que é importante para a gente entender a Superliga, a ideia e para onde ela vai, né, César? Sem dúvida, porque ficou claro, né, especialmente a cisão, a hora que você vê o PSG fora e efetivamente se opondo à Superliga e o City entrando, e aí quando você lê os relatos, entrando também com um pouco de dúvida se deve, se não deve, tanto que ele foi o primeiro a deixar. Sim. Né, tem uma série de contexto de Copa do Mundo no Catar em breve, que aí você não quer criar uma confusão com a FIFA por conta disso, não quer criar uma confusão com a UEFA. Então, tem toda uma questão política, geopolítica e econômica que acabou se entrelaçada. E o mais curioso, você comentou dos chineses no City, mas também tinha um chinês na história, que é o dono da Inter de Milão, né? O Suning, que precisa vender o ativo, porque precisa devolver o dinheiro e colocar dinheiro nas operações internas. Então ele também enxergou na Superliga um potencial, já está negociando essa venda já há algum tempo, mas um potencial de valorizar o seu ativo para poder vender com um valor acima do que eles estavam esperando, inclusive para as questões locais. Então, você vê que o futebol, do ponto de vista de controle e gestão, não é meramente local, né? Ele já virou um negócio tão amplo que a própria amarra dessas pontas todas, elas geraram essa cisão que nós vimos, nessa confusão toda. E aí, quem aparece de diferente nessa história é o alemão, né? Porque aí lá vai o Bayern, vai o Rummenigge e fala, não temos nada a ver com isso, precisamos controlar os custos, o nosso foco é outro. Aí ele fala isso, no dia seguinte, uma semana depois, ele gasta 25 milhões de euros para contratar um treinador. Né? Então, para a gente ver que o discurso ele funciona para cada situação, o discurso muda um pouco. Então, essa questão geopolítica também está toda entrelaçada a isso. Qual é o interesse? Eu sempre gosto de falar, qual é a agenda oculta por trás de uma frase, de um posicionamento? Sempre tem, e a gente tem que estar sempre atento para saber qual é, para não cair na armadilha de defender algo que a hora que você vê, você fala, poxa, não era bem isso, né? Eu fui enganado nessa conversa. Caio, a gente tá gravando esse podcast aqui exatamente ao mesmo tempo que na TV está acontecendo Paris Saint-Germain contra Manchester City. Exatamente nesse momento, o Manchester City acaba de virar o jogo, inclusive. E ali também é mais que um jogo, né, Caio? Ali tem uma disputa geopolítica. Eu quero a tua visão sobre esse tabuleiro geopolítico nessa questão da Superliga, da ideia Superliga, Caio. Tem muito dessa questão
até por conta do fator Copa, do fator econômico, é aquele conceito. É um ponto importante, né? A Copa no Catar, né, Caio? Copa no Catar é um ponto importante nisso tudo. Principalmente por conta da Copa no Catar, que até é uma forma de fazer negócios, é uma forma de fazer os interesses passarem por lá. A gente sabe como a Copa chegou no Catar, não precisa ninguém nem dizer o que aconteceu, quem ganhou com isso e por aí vai. Mas nesse momento, o contexto de ter um PSG com o Catar é importante para o que se chama de sports washing. O que é o sports washing? Exatamente aquilo que o Eduardo estava dizendo quanto a você. Um regime como o da Arábia Saudita, por exemplo, não sentaria na mesa com vários países, vários players, como chamam, da política mundial normalmente, por conta de todas essas acusações de terrorismo, essas acusações de ditadura e por aí vai. Mas por que eles querem, por exemplo, tanto comprar o Newcastle e estão pedindo, pelo amor de Deus, pro Boris Johnson, para, se não liberar a venda, a gente não senta mais na mesa com vocês. A gente não negocia mais com vocês petróleo ou qualquer outro tipo de coisa. Porque, nesse momento, é importante para um país como esses, para poder entrar no jogo, o sport washing, toda essa questão de você ter um clube, ter grandes jogadores, eu tenho o De Bruyne aqui, eu tenho o Neymar ali, e te dou alegria, eu te faço sorrir com o futebol do dia a dia, então você vai sentar na mesa para negociar comigo, mesmo que eu seja um terrorista, como acusam ser, como... Na verdade, o próprio Catar é acusado de apoiar o terrorismo e tem uma briga interna no Oriente Médio por conta disso. Inclusive, Catar e Emirados Árabes estão em lados opostos nessa questão, e até por isso aumenta toda essa celeuma antes desse duelo PSG e City. Seria até o principal assunto dessa semifinal não ocorresse a bendita Superliga. E aliás, até, Edu, falando, já que o Caio falou de Boris Johnson, a minha avaliação é de que quem detonou efetivamente a Superliga foi o Boris Johnson. Né? A partir do momento que ele enxergou, e aí é política interna, né? A gente está falando de geopolítica, Catar, mas a política britânica interna, o Boris Johnson encontrou ali um espaço para, no meio da pandemia, criar ali um goodwill com os seus eleitores, basicamente os torcedores, falando, eles não querem, então eu vou entrar em cena para defender o meu torcedor. Né? É o político se aproveitando de um cenário que foi desenhado ali, caiu no colo dele, falou, não, então vamos entregar os clubes para os torcedores. E aí, acho que o grande receio dos clubes ingleses, por isso que foram eles que pularam do barco primeiro, foi a intervenção estatal britânica, né, que o Boris Johnson entrou com os dois pés na porta. Então, a política, a gente pensa em política de forma global, né, Estados Unidos, Catar, Arábia Saudita, mas foi a política interna inglesa, britânica, que foi lá e foi a primeira a acender o pavio para derrubar tudo. E esse é um ponto, esse ponto de investimento em esporte é legal da gente fazer uma ilustração aqui que não é só o futebol também. Emirados Árabes, Arábia Saudita, inclusive, está profissionalizando a sua liga de futebol, que vai passar a ser uma liga profissional. Os clubes serão profissionais, não serão tão estatizados. E o investimento forte que eles estão em MMA, corridas de cavalo, é muito dinheiro que está sendo envolvido lá para tentar mudar também a visão que as pessoas têm. A gente vai fazer um other break aqui e volta já, porque tem outro ponto a ser incluído nesse emaranhado de situações que compõem a Superliga.